Olá, pessoas. Vamos continuar a termodinâmica com a propriedade dos gases, tá? Para situar, capítulo 9 do livro do Moisés. Eu sei que eu devia ter falado isso antes, né? Onde está isso? Mas ensino emergencial é assim mesmo. A gente vai tendo sacadas. Pô, acho que se eu falar isso, melhora. Se eu fazer isso, melhora. Então, eu não me liguei antes se eu podia ter falado isso. Mas de boa, tá? Então, o que a gente vai começar com o quê? A gente vai começar com a equação de Clapeyron, tá? E antes da equação de Clapeyron, a gente vai falar sobre duas leis que já existiam antes dela, que é a lei de Boyle-Mariotti, e de Charles Gay-Lussac. Então, Boyle é um, Mariotti é outro, Charles é outro e Gay-Lussac é um nome composto de outro rapaz. Tá beleza? Ficou petitinho aqui, deixa eu aumentar. Pronto, ficou bom. Então, o que essas leis empíricas nos diziam, né? A lei de Boyle-Mariotti dizia o seguinte: se a temperatura é fixa, a pressão multiplicada pelo volume é uma constante, ou simplesmente a pressão é inversamente proporcional ao volume, né? Então, se a temperatura é fixa, né? Então, uma transformação isotérmica, né? A pressão e o volume são inversamente proporcionais, né? Então, essa é a lei de Boyle-Mariotti, né? Bota aqui BL, não BM, né? Boyle-Mariotti. Essa é a lei de Boyle-Mariotti, né? Que a gente pode escrever assim: P vezes V é igual a uma constante, K. Ou P é igual a um K sobre V. Né? Então, essa equação aqui é Y igual a 1 sobre X, tá? Então, a gente consegue fazer até o gráfico da transformação isotérmica no diagrama PV. Né? Esse diagrama PV aqui. Então, 1 sobre X é uma hipérbole, né? Então, isso aqui é uma transformação isotérmica. Então, isotérmica. Beleza? O que a lei de Charles Gay-Lussac dizia? Dizia o seguinte: num sistema em qual a pressão é constante, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, tá? Então, num sistema em que a pressão é constante, ou seja, isobárico, o volume é proporcional à temperatura. É uma frase. Beleza? Então, essa é, Charles Gay-Lussac. Então, Charles Gay-Lussac. Então, um foi proposto por Boyle e Mariotti, e outro é por Charles Gay-Lussac, né? Boyle e Mariotti, 2 pessoas, Charles e Gay-Lussac, mais 2 pessoas. E fica desse jeito aqui, ó. Né? V sobre T é igual a uma constante. Ou V é igual a KT, né? Então, aumentou o volume, aumentou a temperatura de maneira proporcional, né? Se eu juntar essas duas leis, se eu juntar a lei de Boyle-Mariotti com a de Gay-Lussac, eu tenho uma expressão bem interessante, que é a seguinte, né? PV sobre T é igual a uma constante qualquer, tá? Então, essa é a lei geral dos gases, tá? Essa é a lei geral dos gases. PV sobre T é constante. Vocês podem ver também, para você calcular às vezes, né? Seja pressão 1 tal, pressão 2 tal, qual que é o novo volume. Essa fórmula também é muitas vezes representada como sendo assim: PV sobre T é igual a P' vezes V' sobre T', né? Então, é também uma maneira de expressar essa fórmula, tá? Mas vamos considerar a fórmula original do... Tá? O
que é a questão aqui? O que é a questão aqui, né? O Clapeyron se perguntava, né, nessa equação aqui, PV sobre T é constante, o que essa constante significava, né? E o Clapeyron descobriu que essa constante nada mais é do que o número de mols, tá? Número de mols que um certo gás tem. Então, ele falou o seguinte: PV sobre T é simplesmente proporcional a N, né? Ou PV sobre T é igual a N vezes uma constante. Essa constante é chamada de R. E esse R é chamado de constante dos gases ideais, né? Então, PV sobre T é igual a NR, o que me dá origem à famosa equação de Clapeyron, né? Qual é a famosa equação de Clapeyron? PV é igual a nRT, tá? Então, essa é a equação de Clapeyron, onde N é dada onde N é o número de mols e R é a constante ideal dos gases. Vamos escrever isso aí, né? Então, opa, sumiu, volta. Vamos escrever aí a equação de Clapeyron. PV igual a nRT, onde N é o número de mols ou moles e R é a constante universal dos gases, tá? Então essa é a famosa equação, né, de Clapeyron, beleza? A gente pode até dar uma marca testada na equação de Clapeyron. PV igual a nRT, tá? Com ela, a gente consegue fazer mais uma coisa que a gente não conseguia fazer, né, até o momento, que é o cálculo do trabalho em transformações isotérmicas, né? Vamos escrever aqui, cálculo do trabalho em transformações isotérmicas. O que a gente tem? A gente sabe que trabalho é o quê? Integral de PDV, certo? Certo. Mas numa transformação isotérmica, tanto P quanto V varia. Só o T é constante. Porém, a gente pode colocar aqui, né? O que é o P? P nada mais é que o quê? nRT sobre V. Então, trabalho é integral de nRT sobre V dV. Como isso aqui é isotérmica, o número de mols é constante, R já é constante por natureza, T é constante porque é isotérmico, por definição, logo é nRT integral de dV sobre V. Então, integral de x dx sobre x é o que? ln de x, né? Então, o trabalho numa transformação isotérmica é nRT logaritmo natural de quê? Do volume final sobre o volume inicial. Então, a gente consegue essa belíssima expressão para a transformação isotérmica. Belezinha? Vamos falar agora da capacidade térmica molar. Tá? Digita aí, capacidade térmica molar. O que é a capacidade térmica molar? É a capacidade térmica por unidade de mol, né? Então, é tipo calor específico, né? O calor específico é por massa, né? Aqui, em vez de ser por massa, vai ser por mol. Por isso que não vai ser calor específico, vai ser capacidade térmica. E qual que é a grande questão aqui, né? No caso dos gases, a gente descobriu que, em vez do material que o gás é composto interferir, o número de mols é muito mais importante. Há duas coisas que é muito importante aqui. É o número de mols e quantos átomos formam a molécula do gás. Por exemplo, gás monoatômico, gás de hélio,
basicamente os gases nobres, molécula de H1 ou de hélio, eles têm, quase todos eles, a mesma capacidade térmica molar, tá? Se o gás for diatômico, né, H2, O2, Cl2, então todos eles têm mais ou menos a mesma capacidade térmica molar. E se for multiatômico, também, né? Então, por isso que a gente classifica como capacidade térmica molar, porque não importa muito se é O2 ou se é hidrogênio 2 ou se é oxigênio 2. Importa é o número de mols que está ali. Então, a gente pode escrever o calor, nesse caso, da seguinte forma. Calor é igual a capacidade térmica molar vezes número de mols vezes variação da temperatura. Tá? Ou dQ é igual a C vezes N vezes ΔT. Só que aqui tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Se o gás for aquecido ou resfriado a volume constante ou a pressão constante, ou seja, se a transformação é isobárica ou isométrica, as capacidades térmicas são diferentes, tá? O gás absorve calor de maneira diferente. Tem que ser assim por causa da primeira lei da termodinâmica. Eu vou botar esse exercício para vocês fazerem, embora eu vou fazer logo embaixo, né? Mas é importante que vocês, antes de eu fazer, vocês raciocinem e tentem entender isso, né? Então, vamos colocar assim, né? A capacidade térmica molar isobárica é diferente da capacidade térmica isométrica, tá? De maneira geral, Cp é maior do que Cv. Beleza? Então, isso é obrigatório por causa da primeira lei termodinâmica. Então, exercício. Prove que Cp é maior que Cv. Através da primeira lei da termodinâmica. Tá? Então, lembra que só que significa Cp e Cv. Cp significa pressão constante, Cv significa volume constante. Fica aí esse exercício para vocês fazerem, né? Agora, né? Agora você está vendo o vídeo. Antes de você continuar esse vídeo, porque eu vou fazer aqui embaixo. Então, se eu fizer depois, né, aí não adiantou nada. Aí vocês não quebrou a cabeça, né? E ficar decorando as coisas não é o melhor caminho, não, tá? Então, vamos mostrar isso, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar, vou escrever aqui. Considere um reservatório térmico a temperatura T. Tá? Temperatura T. E dois compartimentos. Um isobárico e outro isométrico. Colocado no reservatório, neste reservatório. Então, eu vou pegar dois compartimentos. Um é isobárico, ou seja, a pressão é constante, né? Então, é basicamente um pistão que pode subir ou descer para ficar em equilíbrio com a pressão atmosférica. E o outro é um isométrico, quer dizer que não varia o volume. Então, uma caixa fechada com baixo poder de dilatação, tá? Eu vou querer calcular as coisas ali. Vamos fazer o seguinte, então. Então, tá aqui. Aqui está meu reservatório. Escreve aí, reservatório. Aqui está meu compartimento isobárico, tá? De azul. E em verde está o meu isométrico. Então, o isométrico, ele é... Vou afinar isso aqui, né? Que eu botei grosso aquela hora. O isométrico, ele não pode variar o volume nunca, tá? Todos eles estão originalmente à mesma temperatura, assim. Claro, o reservatório está numa temperatura diferente, mas isobárico e isométrico estão à mesma temperatura. Vamos aplicar a primeira lei termodinâmica ali, tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o dQ isobárico, né, pressão constante, ele é o quê? Cp vezes N vezes dt. Tá? E quanto que vale o outro? O de volume constante.
Então, calor absorvido a volume constante é igual a capacidade térmica molar a volume constante, vezes o número de mols, vezes a variação, né, da temperatura aqui, né? Então, tem essas duas equações aqui. Vamos agora aplicar a primeira lei de termodinâmica nos dois casos, tá? Então, o que eu tenho? O DU isobárico é o quê? P0. Mentira, né? É o dQ P menos P0 dV e a variação da energia interna, volumétrica, volume constante, é igual ao quê? dQ V menos PdV. Só que eu já falei na aula passada, né, que no caso isométrico, né, o trabalho é zero, porque o dV é zero. Então esse termo não contribui. Que mais que eu falei? Eu falei o seguinte: a energia interna do gás, o DU é a variação da energia interna, né? Mas a energia interna do gás só depende do quê? Da temperatura, né? Não depende do volume, só depende da temperatura. Como botei os dois no mesmo reservatório térmico, os dois vão chegar na mesma temperatura. Logo, DU P tem que ser igual a DUV. Tá? Então, DUP é igual a DUV. Então, esse termo aqui é igual a esse termo aqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui dQ P, né? Menos P0 dV é igual a dQV. Beleza? Agora eu vou passar esse dQV para cá e o P0 dV para lá, tá? Então vai ficar o seguinte: dQP menos dQV é igual a P0 dV. Substitui o que significa dQP e dQV, que está aqui em cima, ó. Um significa CPNDT, o outro significa CVNDT, né? Vocês estão vendo aqui? Então, esse é o significado de cada um dos DPs. Até botar uma setinha, né, para indicar exatamente o que eu estou fazendo, né? Então, aqui, ó. Substitui aqui. Todo mundo tem N, todo mundo tem DT. Bota em evidência. O que eu vou ter, então? CP menos CV vezes N dt é igual a P0 dV. Beleza? O que eu vou fazer agora? Entrega dos dois lados. Tudo aqui é constante, então vou entregar aqui em dt, vai dar T. E aqui vai dar P0. Agora que eu integrar em dV, lembra que esse P0 ele vem da pressão constante, então ele também é constante. Tá? Então aqui é fácil. Tudo isso aqui é constante, né? CP, CV e N é constante. E do outro lado, P0 é constante, porque vem do caso isobárico, né? Então, eu vou ter o seguinte: CP menos CV vezes N vezes T é igual a P0V. Beleza? Agora, o que é PV? Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. PV igual a nRT, lembra? Clapeyron, substitui aqui. Olha que belezinha. Posso cortar várias coisinhas aqui. Tem N dos dois lados. Tem T dos dois lados. Logo, a minha equação mostra que CP menos CV é igual a R. Né? Então, essa é uma excelente relação termodinâmica, né? Que mostra não só que CP é maior que CV, mas fala direitinho quão maior é. CP menos CV é sempre igual à constante universal dos gases. E o R no SI vale 8,3 Joule por mol vezes Kelvin. Tá ok?
tá? Então era isso que eu queria que vocês mostrassem do exercício, tá? Usar a primeira lei para mostrar que o CP tem que ser maior do que o CV. Sai da primeira lei da termodinâmica este resultado. Belezinha? Então, nós vamos ficando por aqui. E na próxima aula a gente vai conseguir outro resultado também com o CP e com o CV. Tá ok? Então, nos vemos na próxima aula.